falar sobre os anjos da guarda. Por quê? Nós fizemos um stories no nosso Instagram, amigo católico, falando sobre os anjos e coloquei uma caixinha de pergunta. Gente, choveu perguntas sobre qual é o nome do anjo, como saber qual é o meu anjo, oração pra fazer, enfim. Se o anjo atrapalhava os negócios. Se o anjo atrapalhava os negócios, é coisa dele, né? Isso é coisa dele. Mas nós vamos falar sobre isso. Por quê? E a gente tá aqui nesse ambiente porque é uma conversa mesmo. Chegou o nosso almoço. Laura, ela que vem. É uma conversa mesmo. E assim, a gente tava falando sobre isso. Eu falei, vamos gravar? Vamos. É do jeito que a gente tá mesmo. Então, pra começar, né? A gente conhece os anjos Miguel, Rafael e Gabriel. Temos o nome desses 3 anjos, arcanjos, na verdade, né? Qual que é a diferença? A diferença é que ele é superior ao nosso anjo da guarda. O nosso anjo tá tem 9 hierarquias celestes, né? O Diego vai colocar na edição aqui as 9 hierarquias. O arcanjo tá antes do anjo. O anjo é a última hierarquia, que é o nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tá? Você tem o seu, eu tenho o meu, o Diego tem o dele. Que eles servem para nos proteger, vigiar e guardar e principalmente nos conduzir para o céu. Ah, mas eu tenho devoção com São Miguel Arcanjo, ele é meu anjo? Ele pode até te proteger, mas ele não é o teu anjo, tá? Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações, assim como os outros santos, né? Todos os santos da igreja. Especificamente, São Miguel Arcanjo, ele é o chefe da igreja, né? Isso, ele é o príncipe da milícia celeste, lutou contra o demônio. Aí depois a gente vê São Gabriel, que anunciou, né, a salvação ao mundo, veio e falou com Maria. A gente vê São Rafael, ele é falado muito no Antigo Testamento, no livro de Tobias, e é o anjo da cura, né? Esses são os únicos 3 anjos que a igreja reconhece o nome deles. Miguel, arcanjo, gente, arcanjo. Miguel, Gabriel e Rafael. O nosso anjo tem nome? Deve ter. Mas a gente pode dar nome pro nosso anjo? Não. A igreja não aconselha dar nome pro anjo, por quê? O anjo é um ser superior a nós, né, Di? Dar nome, na Bíblia, por exemplo, dar nome significa tomar posse de algo. Então, por exemplo, nós não podemos tomar posse desse anjo como se ele fosse uma coisa nossa. Uma coisa mesmo, né? Um escravo nosso. Não, ele é um enviado de alguém Deus. Que a gente manda, né? Não, ele é o que a gente tem autoridade sobre ele. Não, ele é um enviado de Deus. Deus colocou para nos servir, ele está o tempo todo cuidando de nós, ouve a nossa oração, intercede por nós, mas ele está ao nosso serviço, mas nós não podemos dar nome. Não podemos, porque dar nome significa tomar posse, ele está ser superior. A gente não é superior a ele, né, Di? Ele é superior a nós. Estar em missão, né? Essa é a missão que Deus deu para ele, nos servir e nos ajudar nesta caminhada da vida aqui rumo ao céu. Mas isso não faz dele uma coisa nossa. Isso, o Padre Paulo citou como assim, um irmão mais velho que você ama, que você confia, que você conversa, mas que merece grande respeito. Então, por isso não devemos dar nome ao nosso anjo. Ah, mas como que eu vou saber qual que é meu anjo? Você não vai saber, tá? Você não vai saber e conforma com isso, é assim mesmo. Pode confiar que ele tá ao seu lado o tempo todo, pode conversar com ele, pode fazer qualquer oração. Olha, gente, tudo que você for pedir, o Diego ri de mim, mas até quando eu tô dirigindo e vou achar uma vaga pra estacionar o carro, eu peço o auxílio do meu anjo. E outra coisa que eu queria falar é que eu tinha um nome pro meu anjo. Você não tem sensor de ré no carro. Eu tinha um nome pro meu anjo. Desde criança eu inventei esse nome. E quando eu descobri que não é aconselhável dar nome pro meu anjo, eu com muita dificuldade parei, né, de chamar ele do nome que eu dava, né? E isso eu achei importante porque, tipo assim, é bem assim que a gente deve agir mesmo. A gente faz uma coisa ou crê em algo. Aí você vem e vê que a igreja ensina diferente, que os santos ensinavam diferente. Você para de fazer na hora. Tem que parar, porque pra mim, assim, a igreja falou, acabou. Acabou. Né? E assim, embora não se trate de dogmas de fé, a maioria dos ensinamentos dos anjos não é um dogma da nossa fé, mas assim, os santos na história da igreja, a tradição da igreja sempre ensinou essa devoção pelo anjo. Então, por exemplo, a gente não deve desprezar os ensinamentos da igreja por não ser um dogma. Ah, mas não é um dogma. Não. Mas se os santos ensinavam, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele é chamado de doutor angélico.
Porque ele estudou tudo, ele né? Ele estudou e se aprofundou ali e nos ensina mais sobre os anjos. Aí você vai chegar e vai desprezar São Tomás de Aquino e falar, não acredito, isso é uma coisa interessante. Se você quer saber mais sobre os anjos, procura fonte como São Tomás de Aquino. Ele estudou, deve ter livro, né, Diego? Tem... porque, gente, a gente tem que tomar cuidado mais com as fontes hoje. E tem uns caras, sabe, que muito ruim, deturpa muito e assim... Às vezes não é fiel à igreja, às vezes fala que é fiel à igreja, mas quer ficar preso só naquilo que é definição de fé, e esquece da vida dos santos. Esquece da tradição, o católico é aquele que abraça o todo. O católico ele tem a tradição, a vida dos santos, a Sagrada Escritura, os dogmas e tudo mais. Então vamos lá, né? Qual oração a gente faz ao nosso anjo é uma das perguntas também. Então... Qual oração? Qualquer uma. O anjo é seu amigo, ele tá aí, é lógico que ele merece muito respeito, ele é um ser extraordinário, inteligentíssimo e ele nos auxilia no que precisar, principalmente, como eu disse, na nossa conversão, tá? Então, oração, qualquer oração, reza o Santo Anjo, né? Aquela que a gente reza desde criancinha. Simplesinho, mas... Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Comece com essa. E depois você cria deve criar uma intimidade com o seu anjo, né? Eu tenho muita intimidade com o meu anjo, como eu disse. O Diego diz que o anjo dele é até gordo, né? Uns tempos pra cá ele tem trabalhado mais. É que, assim, eu já estudei, na época eu estudei teologia, que chegou os santos, assim, falei, nossa, mas que saco ter que estudar esse negócio. Os anjos, né? Que saco ter que estudar esse negócio de anjo. Mas um tempo pra cá, tanto a Lígia falar na minha cabeça também, aí eu falei assim, não, vou aprender mais. E nós fizemos um curso do Padre Paulo sobre os anjos, né? Eu terminei o dia, tá ainda, né? Pelejando. Porque eu faço tanta coisa. Mas é muito interessante mesmo essa intercessão. Os anjos, gente, eles conseguem agir no mundo material. Ele é um ser espiritual, né? Uma das perguntas. Como é que é o anjo? Ele é um ser espiritual. Uma coisa que eu sei que o anjo não é aqueles anjinho gordinho, bonitinho, criancinha. Ele não é daquele jeito, tá? Ele tem asa? Não sei. Ele é uma matéria, né? Ele geralmente ele tá voando quando nas aparições. Mas não é que ele tem asa. Não é que ele é desse jeito, igual a gente vê igual aqui em São Miguel, né? Acho que no Antigo Testamento tem uma passagem que os anjos de Deus subiam e desciam. Né? Então, esse significado... E no nascimento de Jesus, né? Os anjos ficaram ali no céu. Esse significado de ter as asas nas imagens é justamente o significado que sobe para o céu. Nós acreditamos que... Né, como é que sobe para o céu, né? A gente sabe do céu, embora a gente sabe que o céu não é um lugar material e tudo mais, mas assim, a gente fala de céu, então o anjo é aquele que sobe para Deus, que leva os nossos pedidos, esse intermediário, né? Entre a gente e Deus. O importante é a gente ressaltar, igual, por que ele aparece muitas vezes como criança, um fofinho lá? Porque ele é uma criatura pura. Né? Ele é uma criatura que não pecou, não peca. Ele fez a Mas ele não é daquele jeito. Ele fez a sua escolha por Deus e por isso ele não peca mais. E ele está a nosso serviço como essa criança, como uma criança que é um ser puro. Mas quando o anjo apareceu, as pessoas que viram o anjo são seres grandiosos. Tanto é que o anjo aparece a Maria e fala, não temas, Maria. A Zacarias também, quando ele apareceu, ele falou a mesma coisa. Não temas, porque é um ser extraordinário, né? Deve ser uma coisa de louco, né? Deve ser muito chique. Se você tá gostando, já deixa o like aí, assim, né, gente? Espiritual. Deixa eu falar pra deixar o like. Ué, pera aí. Esse negócio de fazer like aí... O quê? Fica pedindo like. Deixa o like. Deixa o like. Sabe por quê? Porque isso faz com que esse vídeo chegue até mais almas, mais pessoas. E isso é importante pra nós. Eu tava falando, que eu tava Começa falando. De novo, vai. Mas eu perdi, então vou começar do zero. Uma coisa que eu tava pensando em falar. É muito fácil a gente ver a ação do anjo da guarda da gente. Por quê? Você reparou que a hora que você vai fazer uma coisa assim, por exemplo, a pessoa te responde uma palavra que você não gostou. Você vai responder. Aí parece que soa uma vozinha, deixa quieto, deixa pra lá. Isso pode ser a interferência do nosso anjo. Eu acredito que com certeza. É o nosso anjo soprando ali o bem, a calma, do mesmo jeito. Algumas coisas que acontecem, parece que é meio assim, tem um fundo teológico naquilo. Por exemplo, você já viu aqueles desenhos que tinha
um demoninho brincando aqui, falando de cá, um capetinho, um anjo daqui. É mais ou menos aquilo que acontece. Porque o demônio é um anjo também, né? Um anjo decaído, e ele também nos tenta com o mal, né? Também nos tenta, né? Ele tenta mesmo. Ele coloca coisa na nossa cabeça. Então, ele vem pra nos levar pro mal. A ação do demônio também é essa palavrinha que soa. Por exemplo, quando a pessoa fala assim... briga, né? Larga a mão, vive a castidade. Aí aquela vozinha fala assim, pra que isso? O mundo inteiro tá vivendo na bagunça. Diferente. Larga a mão de ser tonto. Essa vozinha que te sopra também é a voz do demônio. Então a ação do anjo é muito nítida. É que às vezes a gente não tem olhar para enxergar. E por que o anjo pode aparecer de várias formas? Porque ele é um ser espiritual, Deus pode ordenar que ele apareça de qualquer forma. Isso é o que eu ia falar. Isso que você do falou. like. Então tá. Mais alguma coisa? Não, tem mais alguma coisa aqui? Nós falamos, né, como ele age na nossa vida. Eu disse que ele pode agir nos nossos pensamentos, mas ele precisa do nosso aval, né? Ele não age sem a gente pedir, digamos assim. É lógico que na proteção, ele tá sempre ao nosso lado. Ele age sem a gente pedir, mas ele age mais ainda com a gente pedindo. É isso que eu queria explicar, entendeu? Se você pedir a intercessão do anjo, por exemplo... eu quero, não posso. O padre Paulo deu um exemplo assim: um confessor dele tava pecando muito contra a castidade e ele não sabia mais o que fazer, vivia confessando aquele pecado e não sabia o que fazer. E aí ele pegou e falou assim: vou pedir pro meu anjo da guarda. E aí o moço pediu pro anjo da guarda, e um dia ele foi acessar um site e o site começou a travar, porque naquele site tinha, né? Ia ter pornografia e tal. E o site começou a travar. E ele tinha pedido com muita insistência pro anjo, falado: ó, meu anjo, me ajuda, eu não quero pecar mais contra a castidade. E o site não entrava. E aí a hora veio na cabeça dele, falou assim: nossa, é meu anjo não tá deixando o site entrar pra mim não pecar. Sim, porque sim, os anjos fazem isso, entendeu? Eles têm esse poder, ainda mais quando a gente pede. Então, se você falar pra ele: ó, me ajuda, pede sempre, me ajuda, eu não quero mais pecar tal coisa, eu não quero mais fazer tal coisa, me ajuda a ter sabedoria com as palavras, tudo, gente, tudo que você for fazer, pede a ação do seu anjo. Tchau, fiquem com Deus, eu já tô morrendo de fome, a Laura tá doida ali, vem cá, filha, tá doida ali esperando pra almoçar, né? Fala tchau aqui, fala: vamos almoçar. Pra quem tá vendo antes do almoço, né? Tchau, gente.